nosso Senhor Jesus. Pode sentar, você que está de pé. Expressar assim a minha alegria e gratidão a Deus por essa oportunidade de estar convosco mais uma vez. Eu sempre digo que eu faço parte desse ministério também, porque nós não defendemos placa de igreja, nós defendemos o reino de Deus. E aqui eu me encontro em mais uma porção desse reino. E eu acredito que iremos juntos morar no céu, povoar o reino de Deus. Então não tem por que ter divisões. A igreja é uma só. Apesar de termos denominações diferentes, mas a igreja de Cristo é única, em todo lugar, em todo mundo. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Cristiano, né, que tem sido bênção no nosso ministério também. Tem sido um amigo, confidente, e nós temos essa amizade já de muitos anos, como ele mesmo falou, antes mesmo de sermos pastores. Deus já tinha nos unido através do sangue de Cristo Jesus. Eu estou muito feliz por estar com vocês. Eu não costumo sair da minha congregação em dias de Santa Ceia, e hoje é Santa Ceia, né? Mas aprove a Deus estar aqui com vocês, e como eu também estou na minha congregação aqui, e vou cear junto com vocês, eu pedi licença ao pastor Sandro, que é o meu companheiro lá de obra, disse: eu vou lá na igreja do Cristo. Ele me convidou para estar com a igreja, e como é ceia também eu vou estar ceando, não vou deixar de cear, porque eu acho que crente não deve perder ceia, irmãos. Se tem um culto que nós precisamos estar presente, é este culto de Santa Ceia, porque é um mandamento do Senhor, fazermos isso até que Ele venha, para lembrarmos que foi o sangue e o corpo dele que nos concedeu salvação, que nos concedeu perdão, que nos concedeu cura. Então é um culto que eu não costumo trocar por nada. Não tem aniversário de parente, não tem festa, não tem viagem. Santa Ceia, para mim, é um culto sagrado e nós precisamos estar. Quisera eu, pudéssemos fazer uma ceia todo domingo para lembrar do que Cristo fez por nós, que não foi pouco o que Ele fez por nós, amém? Eu não quero me demorar, porque eu sei que ainda tem a celebração da ceia. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo de número 16. Gostaria que, à medida que você fosse encontrando, se colocasse de pé, para que eu possa identificar que todos acharam e possamos ler juntos. Para vocês, né, que ainda não têm filhos, né, os jovens que ainda não casaram, aqueles que ainda pretendem instituir uma família, vou dar aí nessa leitura aí, vocês vão ver um inúmero nome de pessoas, né? Quem sabe vocês encontram nesse texto o nome do filho de vocês. Tem muitos nomes estranhos, mas eu vou fazer questão de ler todo o texto para que a gente possa entender onde eu quero chegar com essa mensagem, onde Deus quer alcançar os nossos corações. Amém? Todos acharam? Então leiamos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Amplias,
meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Peles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais também no Senhor. Saudai a amada Perside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Podemos assentar. Então, Paulo vem trazendo, nesse capítulo, saudações a pessoas que eram cooperadores na obra de Deus, pessoas que ajudavam a Paulo, pessoas que trabalhavam em favor do reino de Deus. E no versículo 13, Paulo vai falando: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe minha. Em outras traduções ele vai dizer: saudai a Rufo, o qual foi escolhido por Deus. Então eu quero falar nessa noite a respeito de escolha, porque nós vemos que Deus é quem nos escolhe. Deus sempre escolheu pessoas. Lá em Lucas capítulo de número 6, versículo 13, nós vamos ver Jesus escolhendo os 12 discípulos. Ele chama aqueles homens, ele escolheu aqueles homens. E muitas pessoas, costumam dizer, pessoas que são especialistas em recrutamento, pessoas que são especialistas em RH, costumam dizer que Jesus Cristo escolheu os improváveis, que a missão de Cristo estava fadada ao fracasso por causa da escolha daqueles homens, porque eram homens que não tinham estudo nenhum, eram homens comuns ao povo, e as pessoas costumam dizer que Cristo escolheu mal, os seus discípulos aos olhos dos especialistas. Mas Deus não escolhe segundo a visão do homem. A visão de Deus é muito diferente. Deus não julga como o homem julga. Deus conhece o profundo do coração de cada um, e por isso Deus escolheu cada um daqueles 12 homens. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 28, que Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo. Então, o critério de escolha de Deus é muito diferente do critério de escolha do homem natural. E aí Deus vai falando que escolheu Rufo. E eu tentei entender por que Paulo, no meio de saudar tantas pessoas, ele para a saudação para dizer que Rufo era um escolhido do Senhor. O que fez Paulo nos apresentar esta escolha. Por que Rufo foi escolhido e quando Rufo foi escolhido. E aí, pesquisando na Bíblia, eu vim descobrir que Rufo tinha sido escolhido há alguns anos atrás. A família de Rufo havia sido escolhida. Lá em Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21, na narrativa da crucificação de Jesus, quando Jesus estava percorrendo a Via Crucis, quando ele sai do pretório, do palácio de Pilatos até o Calvário, ele percorre um caminho que é chamado de Via Crucis, ou caminho da cruz. E essa Via Crucis, que foi o percurso que Jesus fez até chegar no Gólgota, ela já foi encenada, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela costuma refazer essa Via Crucis, dividindo a Via Crucis em 14 estações, ou seja, 14 cenas que aconteceram durante esse percurso. E na 5ª estação está também registrado esse encontro de Jesus com um homem chamado Simão Cirineu, que, segundo nos relata Marcos, era pai de Alexandre e de Rufo. Então, vamos ver mais uma vez Rufo sendo citado, agora nesse momento crucial da vida de Cristo. Simão Cirineu, esse nome Cirineu vem da sua origem, da sua nacionalidade, não é um sobrenome. Ele era chamado de Cirineu porque ele veio de Cirene, uma cidade na África, uma cidade na Líbia, uma cidade que distava de Jerusalém 1.600 quilômetros.
era Páscoa, e era um costume que toda Páscoa, judeus de todas as partes do mundo, eles retornavam a Jerusalém, pelo menos uma vez na vida, os judeus tinham que fazer este sacrifício de estar em Jerusalém para a comemoração da Páscoa. E Simão sai de Cirene, percorre 1.600 quilômetros. Alguns estudiosos apontam que essa viagem durou entre 40 a 60 dias, porque não existia transporte. Essa viagem era feita a pé, e ele, para percorrer esses 1.600 quilômetros, passando por lugares hóspedos, lugares difíceis, lugares perigosos, ele vai até Jerusalém com o intuito de participar da Páscoa, de participar especificamente, irmãos, de um culto que acontecia em toda a Páscoa, onde o sacerdote, ele matava um cordeiro que era previamente escolhido e examinado minuciosamente durante 4 dias, para que não se achasse nenhum defeito naquele animal, e aquele animal pudesse então ser imolado, ser morto. E quando matava aquele animal, o sacerdote, do alto da pedra, porque ele ficava numa pedra, no altar, de uma pedra única, uma pedra que não havia sido cortada. Essa pedra ela era inteira, e ela tinha mais ou menos altura de quase 3 metros. Então ele ficava no alto com esse carneiro, ele matava, degolava este animal e aparava o seu sangue numa bacia. Ele ficava rodando aquele animal 7 vezes no sentido horário e colhendo aquele sangue numa bacia. Depois ele pegava uma vara, colocava um isopo, que era uma planta que era uma espécie de esponja, mergulhava aquele isopo no sangue do cordeiro e aspergia aquele sangue na direção da multidão de homens que estavam lá justamente no intuito de serem tocados por aquele sangue, que aquilo representava a purificação dos pecados da pessoa. Só entrava o chefe da família. Aquele sangue que era aspergido e tocado naquela pessoa significava que aquela família era uma família escolhida, que os pecados daquela família eram perdoados. Eles não podiam ter uma mancha sequer na sua indumentária, na sua roupa. Na entrada do templo, ele passava por uma revista e ele não podia ter sujeira nenhuma na sua roupa, que era uma roupa branca. E aí Simão, no intuito de participar deste culto, de ser tocado pelo sangue do cordeiro e ter os seus pecados purificados, ele faz esse percurso de 40 a 60 dias até chegar em Jerusalém. E aí o texto de Marcos vai dizer que quando Jesus está percorrendo a Via Crucis, o caminho da cruz, ele cai, porque ele estava cansado, pois tinha sido açoitado, maltratado, além de que carregava no seu ombro uma cruz, na qual ele próprio seria crucificado. E aí, vindo Simão pelo portão do campo, ele se depara com essa cena, onde numa rua estreita, ele logo identifica os estandartes do exército romano que iam conduzindo um homem totalmente ensanguentado, porque Jesus havia sido açoitado com chicotes pelo algoz, pelo carrasco romano. E esse chicote, que era comumente chamado de gato de 7 caudas, ele tinha 7 pontas. E nessas pontas eram amarrados pedaços de madeira, pedaços de ferro, pedaços de pedra. Eram elementos que, ao ter contato com a pele da pessoa que estava sendo chicoteado, esses elementos, esses materiais cortavam a carne da pessoa e produzia um sangramento profundo.
E Jesus foi chicoteado desta forma. Então seu corpo estava todo dilacerado, todo rasgado e sangrando. Além do que, ele carregava na sua fronte também uma coroa de espinhos, que fizesse também com que a sua cabeça sangrasse. Então, quando Simão se depara numa rua estreita, que as ruas de Jerusalém são ruas estreitas, ele se depara com aquela cena e ele estava indo para o templo, vestido com a sua roupa branca, a qual não podia ter a mínima mancha, um único resquício de sujeira, porque senão ele era proibido de participar daquela cerimônia. E o intuito de Simão estar em Jerusalém era justamente participar da cerimônia, onde ele iria torcer no meio da multidão para que ao menos uma gota de sangue tocasse a sua veste. E aí Simão é constrangido. O texto vai dizer que os soldados constrangem Simão, ou seja, forçam Simão a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. E aí eu fico a pensar, né, o que Simão estava pensando naquele momento. Depois de todo o sacrifício para chegar em Jerusalém, depois de percorrer 1.600 quilômetros para estar em Jerusalém naquele momento, ele agora se vê acuado a ajudar um homem que estava totalmente ensanguentado. E isso invalidaria a sua entrada no templo, porque certamente ele iria sujar a sua roupa com o sangue daquele homem, e ele seria impedido de cumprir o propósito pelo qual ele estava em Jerusalém. Você não vai encontrar esses detalhes escritos na Bíblia, mas a tradição cristã vai nos dar alguns detalhes a respeito desse encontro de Simão, o sirineu, com Jesus Cristo. Jesus está no chão caído com a sua cruz. E Simão é forçado, é constrangido, conforme Marcos nos relata, a ajudar Jesus. Preste atenção. Todo primogênito judeu, ele era separado para estudar a Torá, já com a idade de 14 anos. Esse jovem, ele era separado para estudar a Torá, e depois ele ia passar por uma sabatina com vários doutores da lei que iriam sabatiná-lo, ou seja, iriam questionar, iriam fazer uma entrevista com esse jovem para saber o grau de conhecimento que ele tivera adquirido durante esses tempos de estudo, para depois, se ele fosse aprovado, um daqueles doutores da lei dava a ele a chance de participar da sua escola, e ele então se tornar um mestre da lei, um doutor da lei. Então era o sonho de toda a família ter um filho aprovado naquela sabatina. E como acontecia essa escolha? Esse jovem era sabatinado, e quando esses doutores da lei entendiam que aquele jovem não podia ser escolhido, ele pegava na sua mão e dizia a ele: olha, você pode seguir a sua vida, você pode ser pastor, você pode ser pedreiro, você pode ser carpinteiro, você pode ser o que você quiser, mas você não pode estudar na minha escola. E dispensava então aquele garoto, né, que durante anos estudara a Torá com esse intuito de participar de uma dessas escolas rabínicas e assim perpetuar o nome da família. Mas quando acontecia de alguém ser escolhido, o gesto já era diferente. Um daqueles homens tocava no seu ombro com a mão direita e dizia: você foi aprovado, você pode estudar na minha escola. Era esse o modo da escolha, como acontecia a escolha. E olhe, irmãos, que nós precisamos entender
que Jesus, ele passou por essa sabatina. Antes da idade, Jesus Cristo passou por essa sabatina. Ainda criança, ainda um menino, que havia sido esquecido pelos pais em Jerusalém. E quando eles chegam, eles lembram que esqueceram Jesus e voltam para Jerusalém e encontram Jesus justamente no templo, não sendo arguído por esses 70 homens da lei, mas instruindo esses homens. Jesus, então, ele passa por essa sabatina também. Mas o que eu quero chegar a vocês a respeito desta escolha, de como acontece e o que tem a ver essa escolha com Paulo dizer que Rufo foi escolhido também por Deus, é que nesse encontro de Simão com Jesus, acontece justamente isso. A tradição vai dizer que Jesus está no chão, caído com a sua cruz. E quando Simão é constrangido a tocar em Jesus, que era uma coisa que ele não podia fazer também, porque o judeu não podia tocar no sangue de um homem ferido, porque ele automaticamente era considerado impuro, e isso era mais um motivo que iria invalidar a sua entrada no templo. A tradição vai dizer que Jesus coloca a sua mão ensanguentada justamente no ombro de Simão para se levantar. Então aquele homem que estava no anseio de receber apenas uma gota de sangue, quem sabe naquele sacrifício que ele iria participar do cordeiro, ele agora não imaginava de que ele estava sendo tocado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava indo participar de um ritual que representava a remissão dos pecados, porque esse ritual tinha esse intuito. Mas agora ele está frente a frente com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a tradição que Simão volta decepcionado para Cirene, porque ele não conseguira participar desse ritual, dessa cerimônia. E ele volta para Cirene. E aí ele sentado à mesa, junto com a sua família, e aquela vestimenta, ela era apresentada à família, para ver que ele tinha recebido o sangue do Cordeiro. Ele agora triste, sentado com sua mulher e seus filhos, Alexandre e Rufo, ele então relata o que aconteceu, porque ele não pôde participar. E aí ele vai falando a respeito desse encontro com Jesus, de que ele se depara com um homem que estava sendo conduzido ao Calvário para ser sacrificado, né? Para ser morto numa cruz, o que faria daquele homem um maldito, porque segundo a lei, todo homem que era pendurado no madeiro se tornaria maldito. Mas ele começa a relatar para a família e dizer que aquele homem, como uma ovelha muda que era conduzida ao matadouro, aquele homem percorreu o caminho da cruz sem dar uma palavra, sem reclamar. E ele vai falando que à medida que Jesus Cristo ia andando, carregando a sua cruz, ele ia deixando um rastro de sangue por onde ele passava. E as pessoas que vinham atrás dele, doentes, ao terem contato com esse sangue pelo chão, eram automaticamente curados. E ele relatando isso para a sua família, com ar de decepção, porque ele não conseguira alcançar o êxito de participar da cerimônia de purificação. Mas diz que Rufo, que também era o primogênito e também estava se preparando para passar pela sabatina também, ele era conhecedor das Escrituras. E ele então começa a falar para o seu pai que aquele homem que estava indo pelo caminho, mudo,
como uma ovelha, já tinha sido falado dele. O próprio profeta Isaías já tinha falado que Jesus iria como uma ovelha muda ao matadouro. E ele então pontua. Depois, quando ele ouve falar que as pessoas eram curadas pelo sangue de Jesus deixado no meio do caminho, ele lembra que Isaías também dizia que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele entende que o Pai tivera um encontro com o próprio Cordeiro de Deus, que não foi em vão a sua ida até Jerusalém, que ele não perdeu o propósito pelo qual ele percorreu esses 1.600 quilômetros, colocando a sua vida em risco, irmão, porque ele passou pelo deserto, ele dormiu em lugares abertos, e o deserto é um lugar de perigo, de cascavel, de escorpiões, de tempestades de areia. Então aquele homem, ele colocou a vida dele em risco para chegar até Jerusalém e participar desse ritual. Mas ele não imagina que Deus havia preparado algo maior. A palavra do Senhor diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Que nós fazemos planos, mas Deus faz planos maiores ainda. Ele não pôde receber a gota de um animal morto, mas ele recebeu o sangue do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aí aconteceu a escolha. Foi nesse sentido que Rufo foi escolhido pelo Senhor. E aí nós vamos entender, irmãos, que Deus escolhe as pessoas. O próprio Jesus Cristo vai nos falar lá em João, capítulo de número 15, versículo de número 16, não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que deis fruto e o vosso fruto permaneça, e tudo quando pedires ao meu Pai em meu nome, recebereis. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Foi Jesus que tocou no seu ombro e disse: vem e segue-me. Foi Jesus que antes mesmo da fundação do mundo, porque Pedro vai dizer que ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Deus já tinha te escolhido. Deus já sabia do encontro que teria com você. Ele já tinha determinado tocar no teu ombro e dizer: não, você pode me seguir, você pode ser meu discípulo. Então não foi você que escolheu Jesus. O salmista no Salmo de Números 33, versículo 12, vai dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Você foi escolhido por Deus. Ele te escolheu. Não sabemos o critério que Deus usou para nos escolher. O próprio Paulo, lá em 1 Coríntios, falando com a igreja de Corinto a respeito da sabedoria humana, que não entendem as coisas de Deus, porque para o homem natural as coisas de Deus são loucura. E a igreja de Coríntios era uma igreja que exaltava muito a sabedoria humana, porque eles eram helenistas, ou seja, eles foram doutrinados pela nação grega, pela Grécia, e a Grécia idolatrava os seus filósofos, os seus sábios. Então eram homens que buscavam muita sabedoria, e Paulo instruindo a igreja, que a igreja estava dividida, porque uns diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Cefas, e tudo isso baseado no conhecimento de cada um, no conhecimento natural de cada um, na sabedoria humana de cada um. E Paulo vai dizendo, irmãos, que Deus escolhe as coisas loucas. O próprio Paulo vai dizer aos coríntios: quem escolheria vocês se fosse usar o critério da sabedoria humana? Então eu não sei porque Deus me escolheu. Um homem que era mal visto no seu bairro, na sua vizinhança. Um homem que era malquisto no meio da sua família. Um homem que era escravo das drogas. Um homem que um dia foi lançado numa prisão. Um homem que a sociedade rejeitava. Eu não sei qual foi o critério
que Deus usou para me escolher. Eu não sei qual foi o critério que Deus usou para te escolher. Eu sei de uma coisa: Ele viu em nós algo que ninguém vê. Porque o critério de Deus não é o critério do mundo. Deus não nos vê como o mundo nos vê. Durante muito tempo eu ouvi essa frase das pessoas dizer: o filho de Delbrando não tem mais jeito, é um perdido. Mas para Deus eu não estava perdido, porque Ele me encontrou. E Ele me escolheu, mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas debilidades. Deus já havia me escolhido. E eu não sei o que Deus viu em você para te escolher, mas Ele viu algo valoroso em você. Por isso Ele fez essa escolha, por isso Ele te escolheu, por isso que você está aqui nessa noite. Você não está aqui como obra do acaso. Deus já houvera marcado esse encontro contigo. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha marcado que nós estaríamos reunidos aqui nessa noite para glorificar o seu nome, para dar a Ele louvor, honra e glória e para servir a Ele. Então você tem algo que Deus viu que eu não vi, que o pastor Cristiano também não pode ver, mas Deus, que conhece o nosso íntimo, que sonda o nosso coração. E o interessante, irmãos, que os critérios de Deus são totalmente diferentes. Para você ver, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. E quando nós vamos meditar na vida de Davi, Deus do céu, quantos erros, quantos pecados, até pecados graves, de até tramar, tirar a vida de um homem para encobrir o seu erro. Davi foi capaz de fazer isso, mas Deus escolheu Davi. E quando Deus escolhe, irmãos, Ele escolhe o improvável. Deus manda o profeta ir na casa de Jessé. E entre os filhos de Jessé, um seria escolhido para ser o próximo rei de Jerusalém. Samuel chega na casa de Jessé e Jessé reúne 7 dos seus 8 filhos para ser escolhido. O primeiro a se apresentar, foi Eliabe, que aos olhos do profeta, quando ele olhou a aparência, quando ele olhou o porte físico de Eliabe, alguns historiadores dizem que Eliabe tinha algo em torno de 1,90 m a 2 metros de altura. Então era um homem alto, bonito e forte. Quando o profeta Samuel olha para Eliabe, ele diz: é esse, o homem é esse. Ele tinha certeza no coração de que Eliabe era o escolhido, porque ele olhou a aparência, ele olhou o exterior, e Deus disse: não é esse ainda. E aí passa a revista, um por um, os 7 filhos de Jessé, e nenhum é escolhido. Aí o profeta fica confuso: como é que Deus me manda vir à casa de Jessé para ungir um dos filhos, e nenhum dos filhos é o que Deus mandou ungir? Aí ele pergunta: tem mais alguém? Faltou algum filho? E aí Jessé disse: não, tem um, está lá no campo, cuidando das ovelhas. E aí Davi chega, cabelo avermelhado, porque Davi era ruivo, todo sujo, porque estava no pasto cuidando das ovelhas. E o interessante é que o profeta diz assim: ó, ninguém vai sentar na mesa antes dele chegar. Quando Jessé reúne os seus filhos para sentarem à mesa junto com o profeta, não sei porquê, Davi não foi chamado. Davi continuou lá nos seus afazeres. Mas depois o profeta diz: ninguém vai sentar à mesa antes que ele chegue. Aí Davi chega e Deus fala: é esse. Acredito eu que causou surpresa para o profeta Samuel, aquele menino que alguns
alguns historiadores dizem que ele tinha 1,70 m a 1,75 m de altura. Se ele tinha 1,70 m era da minha altura, se tinha 1,75 m era um pouquinho mais alto do que eu. E deixou de escolher Eliabe, que era forte, vigoroso, um homem alto, robusto, acostumado a guerras, acostumado à batalha. E Davi, então, é ungido. E certo dia, quando Deus, irmãos, te escolhe, Ele vai criar situações para que essa escolha, né, o propósito pelo qual te escolheu, Deus escolhe. Não foi você que escolheu o instrumento que você ia tocar, foi Deus que escolheu para você. Não foi você que disse um dia, você diaconisa, você diácono, você pastor. Não, foi Deus que já tinha determinado qual a sua função no reino, o que você iria fazer, porque tudo está na direção de Deus. Ele é o dono da igreja. Às vezes a gente pensa, o pastor que escolheu. Não foi o pastor, foi Deus que escolheu. O pastor orientou, o pastor foi orientado por Deus a quem chamar para determinadas atividades. E aí um dia, Jessé chama Davi, que estava no campo, cuidando das suas ovelhas. E diz para Davi, olha, pega o mantimento aqui, vai ver teus irmãos, leva para eles o alimento e me dá informações. Me diga uma coisa, queridos, não tinha outra pessoa para Jessé mandar? Jessé tinha pessoas a serviço dele. Davi não estava sem fazer nada, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E aí, Deus cria a situação. E Jessé chama justamente Davi. Podia ter chamado qualquer um dos seus servos para levar mantimento para os seus filhos, mas chamou justamente Davi. E quando Davi chega no fronte, ele se depara com uma situação onde tinha um homem de 3 metros de altura, desafiando o exército de Israel. E nem Eliabe, com seus 2 metros de altura, teve coragem de enfrentar aquele gigante. Nem o próprio rei Saul, com a sua armadura, foi capaz de enfrentar aquele homem. Deus criou uma situação para que Davi estivesse no lugar certo, na hora certa, e ser usado por Deus. E aí nós sabemos da história que Davi vai e vence aquele homem acostumado a batalhas, um guerreiro altamente preparado, altamente revestido por uma armadura, um homem que tinha uma espada, que era imensa, que tinha escudo, que tinha um escudeiro, que tinha lança, que estava de capacete, que estava de armadura, e Davi com uma pedrinha tirada no ribeiro consegue vencer aquele gigante. Então Deus vai criar situações para aquilo que Ele te escolheu aconteça no tempo determinado por Ele. Davi não subiu ao trono imediatamente assim que foi ungido. Davi ainda foi preparado para chegar ao trono. Depois que Saul morre, Davi não toma o trono imediatamente. Isbosete, ele é rei no lugar de Saul. Davi não foi imediatamente para o palácio como rei. Davi foi primeiro como músico. Depois de alguns anos que Davi assumiu o reinado, depois de ter sido preparado, Deus vai te preparar para você assumir o chamado que Ele tem na sua vida. Porque todos nós temos um chamado, irmãos. Todos nós temos uma utilidade no reino de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar prostrado dentro da igreja, de braços cruzados, sentado sem fazer nada. Tem uma função para você. Tem algo para você fazer. E Deus vai criar situações para que você possa desenvolver o seu chamado, para que o seu chamado aconteça. Se não aconteceu ainda, é porque Deus está te preparando. Deus está te capacitando. Deus está te dando o tempo necessário
para que você esteja preparado para assumir a escolha que Deus fez para você, porque Deus, Ele te escolheu. O salmista vai dizer no Salmo de número 65, versículo 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Deus te escolheu, irmãos. Não sei qual foi o critério que Ele usou para essa escolha. Talvez você seja o menor da casa. Talvez você seja aquele que ninguém dá nada, que ninguém vê potencial. Mas Deus vê. Deus te viu. Deus contemplou o teu coração. Deus conhece esse teu coração. E isso fez com que Ele te escolhesse. Você é um escolhido de Deus. Você não está aqui por acaso. Deus proveu essa escolha. E Ele nos escolheu, irmãos, para que nós habitemos nos seus átrios, para que nós habitemos no seu reino. Há um lugar preparado te aguardando. Os átrios do Senhor é o lugar onde nós devemos habitar. Foi por isso que Deus te escolheu. Eu não sei, já li a Bíblia diversas vezes e não encontrei qual foi o critério que Deus usou para me escolher. E muito menos para te escolher. A princípio eu não conheço vocês. Quem eu conheço aqui é Cristiano. Quem eu conheço aqui é Ildes. De muitos anos. Posso até imaginar porque Deus os escolheu, mas eu não sei qual foi o critério que Deus usou para escolhê-los, para estarem aqui na frente dessa obra. Eu sei que Deus viu algo no coração deles e os escolheu, como viu algo no coração de vocês e escolheu também. Na minha família, as pessoas não acreditavam mais em mim. Eu lembro que a família de minha esposa, durante muito tempo, não queria conta comigo. Até aconselhavam-na a me deixarem. Eu ouvi da minha própria filha falar para sua mãe: Mainha, o que a senhora quer com meu pai? Por que não deixa ele? Porque ninguém mais acreditava. Ninguém mais via nada em mim, nenhum valor sequer. Mas Deus viu daquilo que ninguém viu. Deus olhou lá do seu alto trono e viu algo em mim e me escolheu. E eu louvo a Deus por essa escolha. Porque se não fosse a escolha de Deus, eu não estaria mais aqui. Tenho certeza absoluta disso. Pela vida que eu levava, eu não estaria mais aqui. Porque foram incontáveis livramentos que Deus me concedeu. Livramentos de acidente, livramentos de tiro de polícia, livramentos dentro da cadeia. Mas Ele, por ter me escolhido, Ele criou situações para que eu permanecesse vivo até o dia que eu aceitasse essa escolha. Porque Deus não força. Deus, Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir. Então depende de você abrir o seu coração. A escolha já foi feita. Deus já te escolheu. Abra o coração para Deus. Deixe Ele entrar. Deixe Ele reinar no teu coração. Deixe Ele cumprir os propósitos pelo qual Ele te escolheu. Porque tem um motivo para Deus ter te escolhido. Tem um propósito para Deus ter escolhido. As pessoas costumam falar assim: quem tem promessa de Deus não morre. Não, irmãos. Morre.
Quem tem propósito é que não morre antes do propósito ser concluído. E Deus tem propósito na sua vida. E você não vai morrer enquanto esses propósitos não forem cumpridos na sua vida. Tenha certeza disso. Deus te escolheu com um propósito. E Ele vai fazer o impossível para que esse propósito seja alcançado. Amém, pastor Cristiano?